Olá, vamos dar continuidade ao módulo 3, em que a gente está discutindo os aspectos macroeconômicos da distribuição da renda. A gente já desenvolveu nesse módulo a questão da distribuição funcional da renda e agora a gente vai, em complemento à aula anterior, desenvolver um pouco sobre os dados da evolução do mercado de trabalho no Brasil. A gente vai ver como, no período recente, a gente pode ver muitas coisas acontecendo, tanto do ponto de vista do ciclo econômico, como algumas medidas institucionais que foram tomadas, que efetivamente tiveram um grande impacto sobre o mercado de trabalho. Então, do ponto de vista macroeconômico, a gente vai ver que a política que altera as condições do salário mínimo, ela tem um impacto muito importante em tudo que a gente vai ver aqui. Então, efetivamente, essa política de valorização do salário mínimo vai ter um impacto sobre a distribuição funcional da renda. A gente vai ver isso aqui. A gente também tem nessa aula o objetivo de introduzir um pouco dessa visão favorável, porque há um grupo de pensadores que olha para a evolução do mercado de trabalho do Brasil com um olhar favorável e chamam isso de crescimento inclusivo. Por outro lado, tem um outro grupo de pensadores que justamente vai dizer que foi um crescimento não sustentável, justamente porque chegou a partir de determinado momento em que o ciclo econômico deixou de ser favorável, em que as bases do que foi alcançado no período anterior, elas ruíram muito rapidamente. E aí esse grupo de pensadores vai chamar a atenção para o modelo não sustentável de crescimento. Então, a gente vai apresentar isso na aula de hoje, em que basicamente a gente começa com uma política de valorização do salário mínimo. Ali ainda no primeiro governo Lula, existe uma pacificação em torno de uma política do salário mínimo, ali no ano de 2006. Quer dizer, essa política, efetivamente, ela vai se transformar em algo efetivo, em que vai gerar um gatilho de reajuste salarial a partir de 2008. Tá? E, basicamente, ela diz o seguinte, como se deve calcular a variação do salário mínimo? A gente pega a inflação acumulada do período anterior, porque a gente quer, na verdade, discutir um aumento real do salário mínimo. Então, você simplesmente cobre aquilo que foi de inflação para não ter poder de compra reduzido. Então, isso é uma primeira coisa. E aí você pega de 2 anos antes o crescimento da economia e imputa isso como um valor a ser o valor de crescimento real do salário mínimo. Então, basicamente, a reposição da inflação mais a taxa de crescimento real da economia de 2 anos antes. Tá? Isso vale só quando houver crescimento. Quando houver decrescimento da economia, você simplesmente não reajusta. Basicamente é isso que foi pacificado na política de salário mínimo. Ocorre que ali, no início ainda do governo Lula, você teve algumas mudanças muito fortes do salário mínimo. A gente vai ver daqui a pouquinho. E durante um período curto de tempo, a gente teve mais de 50% de aumento do poder de compra real do salário mínimo. Isso é muita coisa, é muita informação para um curto espaço de tempo. Isso efetivamente gera um impacto redistributivo no país. Enquanto a economia vinha crescendo, todos estavam ganhando, efetivamente isso não era um problema. Mas quando para de crescer, então, aparentemente isso se torna um problema a ser enfrentado, que é mais ou menos o que acontece no período da Dilma, sobretudo no final do primeiro governo da Dilma e no início do segundo governo dela, que no final das contas redundou no impedimento. Tá? Esse slide 4, ele é impressionante ao mostrar para a gente numa série mais longa, de mais de 30 anos, de cerca de 30 anos, como o poder de compra do salário mínimo ele foi ampliado no período recente. Se vocês olham bem, a evolução do poder de compra do salário mínimo dos anos 80 até o final dos anos 90 é muito desfavorável. Né? A curva vai melhorar efetivamente a partir ali dos anos 2000, e aí ela entra numa trajetória de crescimento até 2015 em que ela não para. E efetivamente isso se traduz em impactos positivos do ponto de vista distributivos. O salário mínimo ele é uma referência para várias coisas no país.
desde aposentadorias como outras referências muito importantes na precificação de salário, de modo que isso tem um impacto sobre o restante das remunerações do país. Isso, portanto, tem um impacto distributivo importante. Então, a gente vê que no período recente, de 2003 para frente, você tem uma ampliação muito forte do salário mínimo, do valor real do salário mínimo. Quando a gente olha para o período mais recente, de 2003 para cá, já no período do governo Lula para frente, a gente consegue ter uma real noção do impacto forte que houve de mais de 60% nesse período de 2003 a 2013. Você vê lá o poder de compra em termos de um salário de maio de 2016, poder de compra em 2003 era R$ 502. Esse mesmo poder de compra do salário mínimo chegou a R$ 838 em 2013. Portanto, isso é um crescimento muito significativo e efetivamente isso tem impactos distributivos, impactos sociais e impactos políticos, efetivamente. Tá? Então, nós temos que levar essas coisas em consideração quando a gente olha todo o período do Brasil, do período recente. Olha que interessante. Olha os aumentos do salário mínimo, os aumentos anuais reais de 2003 a 2014. Você vê que ali em 2003, 2004, ainda no início do governo Lula, os aumentos do salário mínimo foram muito tímidos, os aumentos reais. Eu estou descontando a inflação, é aumento de poder de compra aqui. Mas vocês veem que em 2005 e 2006 os ganhos foram consideráveis. Né? A economia já estava reagindo, 2005 e 2006, a partir de 2004 começa a reagir, começa a crescer bastante mais a economia e aí, nesses 2 anos, o Lula começa a fazer uma política de reajuste mais forte. E aí ele pacifica com as centrais sindicais em 2006 a política que vai vigorar a partir de 2008. Mas vocês percebam que de 2007 para frente vocês têm as taxas de crescimento e durante vários anos ficou ali na casa de 5%, 6%. O único ano que foi muito ruim foi o ano de 2011. E por quê? Porque 2011 menos 2 dá 2009, que foi o pior ano da série histórica recente, até 2014, exatamente até 2014, em que você tem um crescimento muito baixo da economia em função da crise internacional que começou em 2008 e teve um grande impacto em 2009. Em 2010 já recupera muito, a economia cresce muito em 2010 e você vai ver a recuperação do salário mínimo traduzida em 2012, com um grande crescimento de 7,59%, que é compatível com o crescimento econômico de 2 anos antes. Então a gente está vendo aqui a política de valorização do salário mínimo sendo evidenciada. Tá? Então foi um período muito importante para a recuperação do poder de compra do trabalhador mais pobre, que é o que recebe o salário mínimo. Isso teve repercussões no restante das remunerações da economia. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, porque isso tem um impacto distributivo interessante no país. Outra coisa que a gente precisa avaliar, além do salário, é a questão da taxa de desemprego. Né? A gente tem a taxa de desemprego aqui medida pela PME, em que a gente sai ali de 12%, 13%, ainda no final do governo Fernando Henrique Cardoso, segundo governo dele, em 2002, né? Em 2003 a gente tem ainda uma taxa de desemprego muito alta no primeiro ano do governo Lula, e a partir de então você entra num ciclo econômico mais favorável e o desemprego vai caindo até chegar à casa de 5% em 2014. O que significa dizer o seguinte, que você teve muita gente que estava desempregada que entrou para o mercado de trabalho formal e mesmo no informal você teve impactos positivos, mas você teve muita formalização do trabalho, como a gente vai ver daqui a pouquinho nesse período. Então, tudo isso contribui para aquilo que a gente viu na aula anterior, da distribuição funcional da renda. A parcela das remunerações aumentou muito fortemente. A parcela dos autônomos caiu em termos relativos e o excedente operacional, ele na verdade caiu também um pouquinho em relação às parcelas de remuneração. Aqui, ó, dados da RAIS para o período mais recente. Quando a gente olha a partir de 2003, o grau de evolução do emprego formal em termos de milhões de empregados,
A gente sai ali em 2003 de cerca de 30 milhões de empregados formais e chega a 47 milhões de empregados formais em 2012. Isso é muita coisa, gente. Quer dizer, tanto é verdade que a gente hoje tem aí, no caso do Brasil, cerca de 13% de desemprego. Então são algumas milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. E isso é muito dramático. A situação do mercado de trabalho ela é muito importante para a questão da dinâmica econômica do país. Tá? E aí a gente vai ter, basicamente, com esses dados do mercado de trabalho, duas grandes visões para interpretarem esse período recente. Uma dessas visões, tem um texto para discussão que o Paulo Baltar e outros professores da Unicamp fizeram em 2017, em que eles vão chamar atenção para esse período do mercado de trabalho, em que eles chamam de período de crescimento com inclusão social. E aí eles vão desenvolver vários tópicos, vão discriminar vários elementos do mercado de trabalho e basicamente eles vão chamar atenção para a forte ampliação do emprego formal, formalização, com uma forte recuperação do poder de compra do salário mínimo. Então, e isso é muito, muito importante porque isso vai de encontro ao que historicamente se vinha observando no país. Então, basicamente é um momento muito único e que, portanto, você teve um período em que rapidamente você teve uma melhora das condições do mercado de trabalho e que foi acompanhada pela diminuição do coeficiente do índice de Gini. Portanto, houve uma melhor distribuição de renda no período, coisa que a gente viu lá no módulo 1 e está recuperando um pouquinho agora. Né? Por outro lado, nem tudo são flores. Tem gente que olha para aquele período e diz o seguinte, olha, você teve uma melhora no mercado de trabalho, mas você teve ali várias políticas macroeconômicas descoordenadas que acabaram até melhorando a condição do mercado de trabalho, mas isso não era sustentável. Né? Tanto é verdade que chegou a crise, a primeira coisa que foi afetada foi o mercado de trabalho. E por quê? Basicamente, com a queda do crescimento econômico, você tem uma sensibilidade muito forte lá por parte das empresas que começam então a empregar menos gente ou começam a desempregar, sobretudo a partir da crise de 2015. E, efetivamente, você tem políticas descoordenadas macroeconômicas, mas você não tem políticas públicas, sociais, educacionais, de infraestrutura, que mudem de patamar aquela população que precisaria estar mais bem preparada para esses momentos de crise. Então, efetivamente, esse é um modelo que uma das autoras que escreveu um livro longo, exaustivo sobre o período da Dilma, chamado Como Matar uma Borboleta Azul, a Mônica de Bollio desenvolve essa visão que é compartilhada por muitos outros autores, sobretudo de tradição que a gente chama na economia mais ortodoxos, né? O Baltar é da tradição heterodoxa. Então a gente tem um pouco dessa dicotomia aqui nesses debates sobre crescimento inclusivo e crescimento não sustentável. Que a gente vai ver que, de fato, no período recente, o desemprego vai realmente disparar. E isso é muito impressionante. Quer dizer, você leva muitos anos numa trajetória de melhora do mercado de trabalho, mas em pouco tempo, como a gente vê aqui, de 2014, janeiro de 2014 está ali baixinho, na casa de 6% de desemprego. Você chega em março de 2018, eu peguei esses dados do IPEA, ou seja, são dados muito recentes, março de 2018. O desemprego, a taxa de desocupação, segundo a PNAD contínua, é de 13,1% em março de 2018. Ou seja, de uma hora para outra, alguns milhões de brasileiros ficaram desempregados. Vou dar um depoimento pessoal. Ontem mesmo eu peguei o Uber e o que virou o Uber? Virou o bálsamo para aqueles que tinham um emprego e que precisam de alguma maneira arrumar alguma renda para sobrevivência. Então, via informalidade, Uber e outras atividades, você tem tentativas de lidar com esse problema do desemprego muito forte, do desemprego e da informalidade e da baixa capacidade de gerar emprego com carteira assinada no Brasil no momento. É possível que o ciclo melhore um pouquinho a partir do ano que vem, mas até agora a gente não tem muito um cenário que vá apontar para isso. De todo modo,
para o nosso curso, para fins de nosso curso, a gente precisa dizer o seguinte: da mesma forma que para o período anterior houve um movimento positivo do ponto de vista da distribuição de renda, esse período recente é muito ruim. Então, da mesma forma que melhorou ali, vai piorar nesse período mais recente, justamente por causa dessa dinâmica do mercado de trabalho. É por isso que nós precisamos estar muito atentos ao que acontece com a dinâmica do mercado de trabalho num país quando a gente quer discutir distribuição de renda. Enfim, com isso a gente vai terminar a aula de hoje, sempre lembrando que o ciclo econômico, e no caso ele foi muito favorável no período do governo Lula 1 e 2, o governo do Lula 2 teve a crise, mas ele fez as políticas contracíclicas. No governo da Dilma você tem um período já de redução do ciclo, mas no segundo governo da Dilma, que foi o que acabou levando ao impedimento, você tem um momento de queda do ciclo econômico e efetivamente isso vai se traduzir em problema muito sério do desemprego do mercado de trabalho. Tá? Mas a gente tem nesse período o ciclo econômico e a política de salário mínimo sendo bastante importante para explicar as evoluções da distribuição funcional da renda no país. Bom, as teses vão dar conta que parte vão ser derivadas do aumento do poder de compra do salário mínimo, parte vai ser derivada da questão do grau de formalização da economia com a redução da participação dos autônomos e ampliação das remunerações dos trabalhadores formais. Isso até 2014 é bem visível. A partir de 2015 você tem então a queda dos empregos formais e o salário mínimo crescendo a taxas bem menores do que no período anterior. De modo que, com isso, a gente ainda fica devendo, nesse módulo, algumas entrevistas, a gente vai falar sobre isso, a aula sobre a geração neném, mas eu ainda vou falar com vocês um pouquinho mais sobre as contas nacionais. Eu vou mostrar para vocês ainda um pouquinho mais sobre como pegar no site do IBGE e estudar um pouquinho os dados de contas nacionais a partir da conta econômica integrada e da tabela de recursos de uso, como é que a gente deve usar isso para estudar o perfil distributivo do país. É isso, muito obrigado, gente. A gente se vê na próxima aula. Um abraço.